Mestre, dos comentários relacionados às lições da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD. Nós estaremos estudando sobre a justiça divina. Estudo esses relacionado ao livro do profeta Ezequiel. Então, permitindo Deus, nós estaremos postando aqui semanalmente um comentário dessas lições relacionado ao livro do profeta Ezequiel. Nosso primeiro resumo, ele é a lição de número 1, traz Ezequiel, o atalaia de Deus. A leitura bíblica, ela está no capítulo de número 3, verso de número 16 ao 21, depois o versículo de número 17. O tema dessa lição é sobre uma introdução ao livro, a pessoa, a missão do profeta Ezequiel. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. Desses 39 livros, 17 deles são chamados de livros proféticos. Desses 17, que vai de Isaías a Malaquias, temos 5 denominados profetas maiores e 12 profetas menores. Então essa descrição está relacionado ao conteúdo escrito. Não é que um tenha uma maior importância do que o outro, mas do conteúdo que foi escrito por esses homens que foram chamados para trazer uma mensagem de Deus ao seu povo e também a outras nações. O livro do profeta Ezequiel vai tratar sobre a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. E também vai nos remeter o que? A responsabilidade individual que cada um tem diante de Deus, tem diante das suas ações. Então, o livro do profeta Ezequiel, o nosso comentador traz aqui, é dividido em 3 seções, ou 3 partes, esses 48 capítulos. A primeira parte do livro profético de Ezequiel vai trazer o que? A respeito da sua chamada, né? Que vai do capítulo 1 ao capítulo número 24, fala sobre a sua chamada, a manifestação da visão que ele tem da glória de Deus, né? Onde ela vai se retirar ali do meio do seu povo, aonde o profeta ele vai trazer o que? Uma série de advertências relacionadas ao povo, aos falsos profetas, aos reis de Judá e também aos sacerdotes. Então, esse discurso que ele traz é sobre uma ameaça de juízo, porque o seu povo havia abandonado a Deus, havia entrado em um caminho de idolatria, né? E muitas outras coisas que eram contrário à palavra que Deus havia instituído para a sua nação. A segunda parte, que vai do capítulo 25 ao capítulo de número 22, nós vamos ver, meus irmãos, que Deus ele é soberano sobre todos os povos, onde o profeta ele traz uma série de oráculos
relacionado ao futuro das nações que estavam em volta ali de Israel, que eles também seriam, né, alcançados por um juízo de Deus devido à vã maneira que eles estavam vivendo. Terceira parte do livro, do capítulo 33 ao capítulo 48, nós vamos ver que o profeta, ele começa a anunciar que a queda de Jerusalém, que a nação ela vai cair no ano 587, ela vai ser a cidade totalmente destruída, o templo queimado e todo o povo será levado para o cativeiro. E lá no cativeiro, depois desse evento, nós vamos ver que o profeta ele começa a trazer uma profecia, né, relacionada à restauração do povo de Israel. Então essa profecia, nós vamos ver que ele tem a visão do Vale dos Ossos Secos. Nós vemos que ela se cumpre com o reconhecimento da nação de Israel, né, como uma nação, né, num só dia é reconhecido isso. Nós vamos ver que ele também fala sobre o que um futuro distante, né, que Israel seria invadido por alguns povos, mas nesse tempo o Senhor ele traria o que a redenção para Israel, bem como para toda a humanidade. Então nós encontramos esse contexto todo dentro do livro do profeta Ezequiel. E na parte 2, nós temos aqui o comentário sobre a pessoa do profeta Ezequiel. Então Ezequiel, ele nasce provavelmente em Jerusalém, pertencia a uma família sacerdotal. Ele nasce durante um período de uma forte ameaça ali dos assírios e depois também dos caldeus, aonde nós vamos ver Jeremias chamando ao povo ao arrependimento, né? Vamos encontrar ali nos últimos dias de Israel, ou melhor, do povo do rei de Judá, porque o rei de Israel é levado cativo, é destruído no ano 722, e Judá vai sofrer a invasão e o início do cativeiro babilônico no ano 605, aonde Nabucodonosor ele vai levar prisioneiro apenas os nobres. Entre eles temos Daniel, né, Ananias, Azaí e Misael, que são levados para o cativeiro. E no ano 597 é onde vai ocorrer a segunda invasão, é quando o profeta Ezequiel ele vai ser levado para o cativeiro. O que nós vamos encontrar nesse contexto é que Jeremias está profetizando ali em Judá. Daniel, no ano 605, ele é levado para a Babilônia, só que ele vai ficar cativo lá na província, na cidade, na capital do Império Babilônico. Então nós vamos ver que ele vai ter as suas revelações, a sua profecia dentro ali da capital ali do Império dos caldeus, que é a cidade da Babilônia. Enquanto que Ezequiel não será levado para o mesmo local, ele será levado para as margens do rio Quebar, aonde ali Deus vai levantá-lo como profeta. 5 anos depois de ser levado para o cativeiro, Deus vai se revelar a ele e ele vai ser levantado como um arauto, como um atalaia do Senhor ali no meio do seu povo para pregar a palavra do Senhor. Então ele era um homem casado,
nós vamos ver que a sua esposa ela vai falecer, e durante esse contexto nós vamos ver que Deus, né, o chama para o ofício de profeta, né? Embora sendo da linhagem sacerdotal, nós vamos ver que Deus o levanta agora para que ele venha falar em seu nome para o seu povo, bem como para outras nações. Ezequiel, o atalaia. O que é o atalaia? O atalaia era a função de um homem que era colocado em uma torre, em um local alto, para que ele vigiasse ao longe os acontecimentos que ali estavam. Então cabia ao atalaia alertar o seu povo diante de uma invasão ou de um ataque de um povo inimigo, bem como estar ali cuidando do que estava ocorrendo ali em volta ali da sua cidade. Então, quando usa o que essa palavra está falando sobre a sua responsabilidade dele de avisar o seu povo, alertar o seu povo sobre os perigos, né, que eles estavam tendo em não voltar para Deus, que o caminho da desobediência traria juízo, traria ali disciplina sobre eles. O profeta, quando ele tem a sua primeira visão, ele tem uma visão dos céus, os céus se abrem. Nós vamos ver que é um texto cheio de detalhes, a mesma visão que João tem de ver ali algumas criaturas lá do céu, de ter o rosto de um homem, né, de um lado, o outro de um leão, de uma águia, de um boi. Nós vamos ver essa mesma visão. Ezequiel tem essa visão, ele fica atônito, assustado diante disso tudo, e durante 7 dias nós vamos ver que ele fica sem reação, até que Deus vai se manifestar a ele e ali dizer para ele que ele deveria pregar com coragem, deveria alimentar-se da sua palavra. Nós vamos ver que Deus dá um livro, ele come esse livro, né? Então, que Deus está dizendo que a sua palavra tinha que fazer parte da sua vida, da sua essência, né? Que ele deveria aborrecer o pecado e alertar os homens para que se arrependessem. Então, ele é chamado, né? Essa expressão nós vamos encontrar no livro de Ezequiel, a expressão relacionada com o Filho do Homem. Então, mostra aqui o que? A sua fragilidade, mostra aqui a sua dependência de Deus, né? Mostrando que nós somos seres limitados e somos dependentes de Deus. Nós vamos ver que isso nos remete também à pessoa de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvazia, se torna-se homem, semelhante aos homens, né? Assumindo que uma natureza humana, né? Frágil, porém em Cristo não houve pecado. Ele vence o que? A natureza adâmica, ele vence o que? As concupiscências da carne, sendo obediente a Deus até a morte de cruz, onde nós vamos ver que ele ali efetua que um grande sacrifício para a redenção de toda a humanidade e daqueles que creem nessa verdade, para que possam ter vida eterna e vida com abundância. Então, o propósito de Ezequiel era advertir o que? Os seus irmãos, os seus conterrâneos, a respeito do que haveria de acontecer. E nós vemos nessa chamada dele, né, nós vamos encontrar o que? Uma responsabilidade. Ele tinha a responsabilidade de anunciar. Nós vamos ver que no texto que nós falamos da leitura bíblica, nós vamos ver que Deus vai dizer para ele: olha,
eu te dei por atalaia, o que um sentinela, para advertir, para estar vendo. Para que quando, a palavra de Deus fosse colocada na sua boca, ele deveria anunciar a outras pessoas. Então nós vamos ver que ele tinha a responsabilidade de anunciar para os seus conterrâneos o que é a verdade, a justiça de Deus, o juízo que haveria de vir sobre o seu povo, bem como nós temos o que é essa responsabilidade como cristão, de anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, para que elas possam serem advertidas e venham deixar o mau caminho e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, a responsabilidade do ímpio. Então, eles deveriam que ouvir e se arrependerem o quê? Da sua vã maneira de viver e voltar para Deus. Então todos nós temos o que? Essa responsabilidade. Quer eles ouçam ou deixam de ouvir, então nós temos que anunciar o que? O Evangelho a todas as pessoas. Então nós vamos ver que tudo aquilo que Deus anuncia para Ezequiel é corajoso em levar para essas pessoas tudo aquilo que Deus havia colocado, transmitido para ele, para que fosse dito aos seus irmãos. Então, como servos de Deus, como seus discípulos, nós carregamos o que é essa responsabilidade de estar falando a verdade para todas as pessoas. Então nós temos um compromisso diante de Deus em anunciar o Evangelho, em anunciar a sua palavra, assim como teve Ezequiel. As pessoas ouvindo ou não, nós somos chamados para vivermos essa verdade e anunciarmos essa verdade a outras pessoas. Então, que Deus nos guarde, Deus nos ajude, já que agora tivemos essa introdução aqui do livro do profeta Ezequiel, nós vamos estar entrando em outros temas, entrando em outros assuntos, para que possamos sermos despertados, venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e anunciar essa verdade para outras pessoas. Que Deus te guarde, Deus te abençoe e você tenha aí uma semana abençoada em nome de Jesus.